Vou pedir que nos inclinemos em oração. Todas as cabeças inclinadas, que todos os olhos estejam fechados em oração. Nosso Deus e nosso Pai, oramos para que as palavras venham com grande poder e toquem todas as vidas nesta audiência esta noite no Texas. E oramos para que aqueles que precisam que seus fardos sejam aliviados, problemas resolvidos, pecados perdoados, possam encontrar todas as suas necessidades atendidas nesta noite. Pedimos em o nome de Jesus, amém. Agora, esta noite, quero que você abra comigo no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Capítulo 5 de Marcos. Não vou lê-lo porque é muito grande para ler. Mas vou contar a história porque é a história do encontro de Jesus com um homem possuído por um demônio. E quero falar esta noite sobre o diabo e os demônios, bruxos e bruxas. Jesus Cristo acabou de cruzar o mar da Galileia, ele estava em um barquinho e estava cansado. Agora, Jesus era divino e ele era Deus, mas ele também era humano. Ele se cansou e ficou com sede. Ele estava dormindo neste barco e veio uma tempestade, e você se lembra a história. Os discípulos ficaram com medo e disseram: Mestre, vamos morrer. Eles ficaram apavorados. E Jesus se levantou no barco e ergueu a mão e disse: Paz, fique quieto. O vento se acalmou. O relâmpago parou de piscar. O trovão parou de rugir, e os discípulos ficaram com ainda mais medo. Disseram: que tipo de homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ainda não haviam chegado ao pleno conhecimento de que aqui estava o mestre de todas as eras, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o verdadeiro Deus. Mas eles chegaram ao outro lado do mar pequeno da Galileia, e lá encontraram uma visão estranha, um homem selvagem, um homem nu, sangrando da cabeça aos pés por causa dos ferimentos auto-infligidos. O homem veio correndo e gritando. E a Bíblia diz que ele estava possuído por um demônio. Você diz agora, Billy Graham, você acredita que eles eram realmente demônios? Sim, eu acredito que haviam demônios reais nos dias de Jesus, e eu acredito que eles são demônios reais agora mesmo. Há um diabo real. Há um diabo real no mundo agora, a Bíblia ensina, e podemos ver evidências de sua obra em todos os lugares. E todos nós que vivemos a vida cristã o encontramos todos os dias, porque estamos em conflito, não com a carne e sangue, como a Bíblia diz, mas com as forças espirituais, principados, potestades e governantes nos lugares sombrios. Há um diabo e há demônios. Agora, eles podem ser mais sofisticados na América do que em qualquer outra parte do mundo, mas são demônios. No entanto, você vê, o homem tem que ter algum tipo de poder sobrenatural além de si mesmo para seguir, e muitas vezes, se ele não seguir a Deus, o verdadeiro Deus, ele irá criar um Deus ou simplesmente seguirá o diabo diretamente. Agora, o que significa Satanás na Bíblia? A palavra Satanás, que é usada tantas vezes na Bíblia, vem de uma palavra grega. E a palavra demônios vem de outra palavra, damania. E a Bíblia tem muito a dizer sobre esses demônios. Diz que eles são capazes de entrar e controlar um homem. Eles podem entrar em você e controlar você. A Bíblia diz que eles são mencionados em toda a Bíblia como impuro, violento e maliciosos. A Bíblia diz que eles estão em conflito até mesmo com os cristãos agora. Eu não acredito que um cristão possa ser possuído pelo demônio. Eu não acredito que um verdadeiro crente nascido de novo possa estar possuído por demônios. Mas os demônios irão incomodá-lo e irritá-lo e assediá-lo e trabalhar contra você dia e noite. E no momento em que você receber a Cristo como seu Salvador, você saberá que o diabo está muito vivo. Não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Agora, cada pessoa aqui, ouça isso, cada pessoa fora de Cristo está em perigo de possessão demoníaca. Você e eu
possivelmente estamos sujeitos à possessão demoníaca. Você sabe que uma das características terríveis do julgamento no fim do mundo irá ser que novos demônios serão conduzidos para fora do abismo e serão personagens poderosos que causarão violência e problemas em todo o mundo. E às vezes penso que algum outro deve ser libertado nos últimos anos. Demônios das drogas, há uma relação entre feitiçaria e bruxaria e drogas, de acordo com a Bíblia. Aquele demônio do alcoolismo, 7 milhões de alcoólatras crônicos na América tornaram-se inválidos pela obsessão sexual por álcool. Conheci pessoas que me disseram que realmente estavam obcecadas por isso. Elas não podiam pensar em mais nada. Eles são como as pessoas da época de Noé, cujas imaginações eram más continuamente até o julgamento chegar. Acredito que grande parte disso é o poder demoníaco que temos que enfrentar em nossa geração. Você diz, Billy Graham, isso não é apenas o diabo, somos nós mesmos, claro. Mas você vê, nós caímos de nossa comunhão com Deus por causa da tentação do diabo. O diabo estava lá no começo e ele esteve lá o tempo todo. E o único poder no mundo que pode vencer Satanás é o Senhor Jesus Cristo. E você pode dizer em nome de Jesus, e isso é forte. Veja, você pode citar a palavra de Deus e ele fugirá de você. Você sabe que Jesus foi atacado pelo diabo no deserto, quando ele estava fraco de sede e fome? O diabo veio e o atacou, ele 3 vezes. Jesus nunca discutiu com ele nunca debateu com ele. O que Jesus fez? Jesus apenas citou as Escrituras. Essa é a razão pela qual é importante memorizar as Escrituras. É por isso que lhe damos versículos para memorizar. Quando você vier a Cristo, é importante que você memorize as Escrituras, para que você tenha Escrituras para citar ao diabo na hora da tentação. Agora, a Bíblia ensina que Deus nunca tenta ninguém. Se você for tentado a fazer o que é errado, é o diabo tentando você. E a maneira de superar essa tentação é citando as Escrituras. E ser cheio do Espírito Santo de Deus e andar na vontade de Deus, como Jesus estava na tentação. Agora quero que você observe este homem que veio correndo em direção a Jesus naquele dia, quando ele desembarcou do outro lado do mar da Galileia. Observe algumas coisas sobre ele. Isso diz sobre um espírito imundo no olhar vertiginoso para toda a sujeira e poluição na América hoje. Não estou falando sobre a poluição atmosférica, que é ruim o suficiente, estou falando sobre a poluição espiritual, moral. Temos um espírito impuro que parece ter se estabelecido na América e no mundo. Parece que as pessoas estão sentadas e tentando pensar em novas maneiras de fazer o mal, novas maneiras de violência, novas maneiras de odiar, novas maneiras de perversão sexual. Um espírito imundo estava no controle disso e daquele homem, e Jesus olhou para aquele homem que estava com um espírito imundo, um poder sobrenatural. E então notaram que ele não usava roupas. Olhem para o aumento da nudez hoje. Hoje eu me pergunto se o diabo tem algo a ver com isso. Você dificilmente pode ir ao cinema. Me disseram hoje que não tem uma cena que não tenha nudez, obsessão pela nudez. Este homem estava sem roupas. E então percebi que ele estava mentalmente perturbado. 1 em cada 4 americanos. No momento, 1 em cada 4 famílias é afetada de alguma forma pela perturbação mental e mais da metade de todos os leitos dos hospitais da América no momento, estão ocupados pelos pacientes com problemas mentais. Corte uma grande parte disso. São demônios. Eu não sei porque não poderia dizer que todo mundo que está em um hospital psiquiátrico tem um demônio, o que não é verdade. Muitos deles têm problemas orgânicos e problemas psicológicos que não podem ter nada a ver com demônio. Mas há muitas pessoas que estou convencido que estão sob o controle do poder e da influência de demônios que sofrem de perturbação mental.
E então percebem que ele era incontrolável, ninguém conseguia controlar esse cara. Eles tentaram amarrá-lo, tentaram colocar na prisão, tentaram colocá-lo em uma instituição mental. Ele explodia tudo, tinha poderes sobrenaturais, era um homem violento. Já houve uma hora em que houve tanta violência que todo mundo quer ter paz e eles erguem um sinal de paz e todos nós acreditamos na paz, mas de alguma forma não conseguimos paz. Violência, tumultos, brigas e assassinatos. Alguns jornais de hoje em nossas grandes cidades nem publicam mais os assassinatos. Há tantos toda noite. Eles apenas os listam em algum lugar. E você pode olhar para determinado lugar e lê-lo como se fosse uma notícia comum. Quantos assaltos na noite passada, quantos estrupos na noite passada, quantos assassinatos na noite passada. Violência, violência, violência. Esta é uma característica do diabo e dos demônios. E quero dizer a vocês que não vamos impedir isso apenas com mais poder policial. Precisamos ter poder de oração e poder espiritual. Precisamos ter pessoas de joelhos orando e devemos ter um despertar espiritual neste país. E então observe que ele habitou entre os mortos. A Bíblia diz que esse sujeito viveu nos túmulos, ele viveu em um cemitério. E você sabia que a Bíblia ensina que estamos mortos em nossos delitos e pecados antes de virmos a Cristo? Seu corpo está vivo, mas sua alma, seu espírito estão mortos para Deus. Você precisa ser vivificado e poderá ser vivificado esta noite se deixar Jesus tocar sua vida. Deixe-me dizer que Jesus Cristo pode entrar em seu coração agora mesmo e levar essa culpa embora. Ele pode lavar o seu passado. Se você teve preconceito racial, ele vai tirar isso. Ele pode te dar amor em seu coração. Você quebrou a lei moral de Deus e cometeu pecado? Ele vai tirar isso, lavá-lo e dar o seu poder para resistir à tentação do diabo. E Jesus ficou cara a cara com este homem selvagem, furioso, violento, nu, sangrando. E dentro do homem, uma voz sobrenatural começou a falar e a dizer: o que eu tenho a ver com você, Jesus, Filho do Deus vivo? Não nos atormente, não atormente nós. O que eu tenho a ver com você? O homem rico diz que não preciso do evangelho porque é para os pobres. O intelectual diz, é para os trabalhadores e para os sem instruções. O homem comum diz que não consigo entender. O radical diz que não é revolucionário. Agora, o que nós temos a ver com ele, quero dizer a você que cada um de nós tem algo a ver com ele. Se você não tiver algo a ver com ele nesta vida, você terá algo a ver com ele na vida futura, porque chegará o dia em que todo joelho dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor e Deus. Você não pode se curvar, você e eu aqui, mas chegará o dia em que você valorizará um joelho. Você será forçado a dobrar os joelhos naquele dia em que todos estaremos diante dele, de Jesus. Jesus disse: qual é o seu nome? Ele não estava falando com o homem, ele estava falando com o demônio no homem. E veio a resposta: somos uma legião, somos muitos. Este homem não estava ocupado por apenas um demônio, ele tinha muitos demônios. A Bíblia diz sobre Maria Madalena que ela tinha 7 demônios. Pense em 7 demônios possuindo uma pessoa. Jesus, de repente, ordenou aos espíritos malignos. Ele disse para sair do homem. E então aqueles demônios fizeram uma oração. Agora houve 3 orações feitas naquele dia. 2 delas foram atendidas, uma não foi atendida. Observe aqui que os demônios fizeram uma oração. Eles imediatamente reconheceram Jesus. Eles sabiam que ele era o Filho de Deus. Eles sabiam que ele tinha poder sobre eles. Eles sabiam que ele poderia mandá-los para o inferno. Então eles oraram. Eles disseram: Senhor Jesus, por favor, não nos mande para o inferno. Você vê aqueles porcos lá em cima? 2.000 porcos. Nos mande para os porcos. Preferimos ir e viver nos porcos do que ir para o inferno. E você sabe o que aconteceu? Jesus atendeu a oração dos demônios. Ele ordenou que os demônios fossem para os porcos. Quão terrível deve ser o inferno
Se os demônios querem ficar fora de lá e preferem viver com os porcos, e viver nos corredores, e viver como um porco. Imediatamente os porcos selvagens ficaram violentos, começaram a correr e correram de um penhasco e se afogaram no mar. E então, a segunda oração aconteceu porque todos os empresários da cidade saíram, todos os líderes da pequena cidade saíram para ver o que estava acontecendo, e lá eles viram o homem com quem eles tiveram tantos problemas, este homem violento, nu e sentado, vestido e em sã consciência, sorrindo, absolutamente transformado e mudado. Mas eles não estavam interessados nele, só conseguiam pensar nos porcos. Eles estavam mais interessados em economia do que em transformação espiritual. Então fizeram a oração mais terrível que acho que há na Bíblia. Eles disseram: Jesus, deixe-nos em paz. Vá embora. Deixe nossa cidade. Não queremos você. Você sabe o que aconteceu? Jesus respondeu à oração deles. Ele foi embora e nunca mais voltou. E é possível para você dizer: Senhor, deixe-me em paz. Você vê, o Espírito de Deus está falando com centenas de vocês aqui esta noite. Ele está deixando vocês desconfortáveis. Ele está falando com você agora. E você está prestes a dizer: me deixe em paz, Espírito Santo. Não me perturbe. Não me deixe desconfortável. Não deixe minha consciência me incomodar tão profundamente. E você está prestes a dizer: me deixe em paz. Ele pode responder a sua oração. E ele nunca mais voltou. Quantas vezes na Bíblia você descobre que um homem teve uma chance e ele a perdeu? Ele teve uma hora com Deus e perdeu. Ou uma hora com Deus e ele aproveitou. Olhem para Zaqueu. Uma grande multidão estava passando por sua cidade e ele ouviu que Jesus, o famoso mestre Galileu, estava passando e entrando. E Zaqueu era um homem baixo e ele não podia ver Jesus, então ele subiu a um sicomoro e estava olhando para Jesus e todos de repente, e Jesus parou e disse: Zaqueu, desce, eu vou para a sua casa comer com você hoje. Zaqueu pulou no chão e D.L. Moody diz que ele foi convertido no ato que caiu no chão. Ele foi transformado e mudado, e ele foi um coletor de impostos, e ele estava pegando dinheiro das pessoas sem autoridade, e ele disse a Jesus que iria devolver tudo. Ele estava se arrependendo de seu pecado e estava restituindo tudo quando conheceu Jesus. O que poderia acontecer com você? As pessoas solicitaram que Jesus fosse embora e ele foi embora. Agora outra oração foi feita. O homem que foi tocado e o homem foi curado, ele fez uma oração. Qual era a oração dele? Ele disse: Senhor, isso é maravilhoso, eu mudei, eu fui transformado, eu fui convertido, fui salvo, quero ir com você, quero morar com você, de agora em diante. Jesus disse: não. Essa é a oração que Jesus se recusou a responder. Ele disse: volte para a sua casa, volte para o mesmo endereço, volte para a sua aldeia, volte para a sua cidade, volte para a sua escola, volte para a sua família e conte que grandes coisas Deus fez por você. Você vê que entramos em uma grande cruzada aqui esta noite, uma grande multidão, 43 mil pessoas estão aqui esta noite, e nós dizemos: não é maravilhoso essa ótima música? E nós nos reunimos, batistas, presbiterianos e metodistas e católicos e judeus, e todos nós estamos aqui. Quão maravilhoso é isso? Não seria maravilhoso se pudéssemos ficar aqui a noite toda por cima? Jesus disse: não. Onde realmente conta é onde você mora, onde você estuda. Tem um capítulo em meu novo livro chamado Fique Cheio, Fique de Pé. Você sabe que a Bíblia ensina que há muitos altos, mas também há muitos baixos.
Você já leu o livro de Salmos? Eu leio 5 salmos todos os dias. Quantas vezes o salmista estava bem no fundo, olhando para cima, há altos e baixos, mas no meio de tudo isso há o Espírito do Deus vivo para lhe dar alegria e paz. Há certos rios para o cristão que corre muito fundo. E é uma coisa maravilhosa no meio de uma depressão ter Jesus lá, porque você vê que vai enfrentar problemas, vai ter decepções, vai ter dores de cabeça, você vai ter problemas e dificuldades em sua vida, mas no meio disso a graça de Deus estará lá. Você sabe que Paulo teve uma grande aflição, não sabemos exatamente o que foi, mas ele orou 3 vezes ao Senhor e o Senhor disse: não, Paulo, eu não vou te livrar disso, mas minha graça te basta. Você pode suportar, minha graça, meu amor e minha presença estará lá. Agora, havia 3 coisas que este homem tinha depois que ele conheceu Jesus. Ele descansou. Observe que ele estava sentado. Jesus disse: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantos de vocês estão inquietos em seu espírito esta noite? Perturbados, confusos, procurando desesperadamente por algo que lhes dê significado em sua vida e você não encontrou? Venha a Jesus e ele lhe dará o descanso que você está procurando. E então observe que ele estava vestido. Você sabe que a Bíblia diz que temos que estar vestidos com as vestes de justiça de Cristo. Muitos de vocês esta noite estão cheios de pecado e culpa. Você precisa de uma roupa nova. Na verdade, você não será aceito por Deus em seu reino até que você esteja vestido com a justiça de Jesus. E é por isso que Jesus morreu na cruz. Ele morreu para fornecer essa justiça para você e eu. Eu poderia costurar o dia todo e minha esposa poderia costurar o dia todo. Ela é uma costureira maravilhosa e faz muitas de suas próprias roupas. E quando as crianças eram pequenas, ela fazia todas as roupas, mas ela não sabia costurar bem o suficiente para costurar um manto e um terno que me caiba no céu, que foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz. E vestido com sua justiça, vou para o céu e vou caminhar pela avenida da redenção. Não por minha causa, não por causa da minha bondade e minha justiça, mas por causa da justiça de Jesus Cristo. E então a Bíblia diz que este homem estava em seu juízo perfeito. O pecado destrói nossa mente, influencia nossa mente, distorce nossa mente. Olhamos para as coisas do ponto de vista da perspectiva errada e confundimos todos os nossos valores. Mas quando você vem a Cristo e começa a ver o mundo através dos olhos de Deus, você não sai por aí torcendo a mão e dizendo o que vai acontecer, Há paz em seu coração. Você pode ler as manchetes e elas estão assustadoras, mas Cristo estará no controle, ele está lá. Vou pedir a vocês que recebam a Cristo esta noite. Vou pedir a centenas de vocês agora mesmo que se levantem de seu lugar. Agora mesmo, levante seu lugar e vem, fique aqui à frente desta plataforma e diga que eu quero receber Jesus Cristo em meu coração. Eu quero que ele toque minha vida. Eu quero que ele perdoe meu pecado. Quero saber que vou ajudar milhares de pessoas nos últimos dias aqui no Texas, que assumirão esse compromisso. Estou pedindo que você se junte a eles esta noite e assuma este compromisso com Cristo. Depois que você vier, direi uma palavra a você, vou orar por você e lhe darei um livro. E então vocês podem se voltar aos seus amigos, se tiverem com parentes ou amigos, se tiverem em um ônibus, eles vão esperar por vocês. Vocês apenas levante-se e venha, você vai demorar alguns minutos, você que está na galeria, na parte superior, vai levar 2 ou 3 minutos para chegar. Então comece agora, vamos esperar e vou pedir às pessoas de todos os lugares que estejam em oração para que você venha a Cristo e deixe Ele transformar a sua vida e fazer de você uma nova pessoa rapidamente, agora mesmo.
Tenho certeza que você está assistindo pela televisão, pode ver que são centenas e suponho que milhares de pessoas que estão a caminho de assumir seu compromisso com Jesus Cristo aqui no Texas essa noite. Você pode assumir o mesmo compromisso agora mesmo em sua casa ou em um hotel, onde quer que você esteja. Você também pode dizer sim ao Senhor Jesus Cristo, entre em minha vida e mude a minha vida, me transforme como você fez com aquele homem há tanto tempo, e o Senhor fará isso hoje comigo. Amém.